Fala do caso Nicolas, o catarinense de 2 anos que foi encontrado em São Paulo depois de 9 dias desaparecido. O Ministério Público quer a transferência da criança para um centro de acolhimento na Grande Florianópolis. Kelly Borges explica pra gente. O menino ficaria sob custódia do município de São José. Kelly, bom dia, bem-vinda. Muitíssimo obrigada, Lucas. Um excelente dia para você, para Marta, para todos que nos acompanham. Isso é o que Santa Catarina quer, né? Que essa criança retorne para cá e que, na medida do possível, ela seja reintegrada à família. Na medida do possível, porque essa também é uma preocupação do Ministério Público aqui de Santa Catarina. Foi explicado ontem, inclusive, que eles ajuizaram essa ação justamente para pedir essa transferência da criança o quanto antes para cá, já que ela possa ser acolhida aqui da maneira mais adequada, mais próxima de casa, e para poder ir verificando a situação real que essa criança vivia junto com o ambiente familiar dela, para verificar se é possível ela realmente retornar para casa. Mas hoje, Lucas, o que acontece? Ontem até nós entramos aqui ao vivo e falamos que existia toda uma expectativa. O governador do estado, Jorginho Melo, ele já se dispôs a colocar o batalhão de operações especiais, né, colocar a aeronave aí para poder buscar essa criança e fazer com que ela volte para Santa Catarina o quanto antes, mas existe no Estatuto da Criança e do Adolescente um artigo que prevê que essa criança, a partir do momento que ela está correndo risco, que é o caso do Nicolas, né, já que ele estava longe da família, em um outro estado, estava a ponto de ser doado para uma outra família, ele começou a estar numa situação de vulnerabilidade. E por isso ele foi levado, acolhido para o Conselho Tutelar de São Paulo, onde ele permanece aos cuidados da Justiça de São Paulo, porque aí ele deixou, como ele não estava com os pais, de ter o domicílio fixo aqui em Santa Catarina. Então, nesse momento, quem é responsável por ele é o Estado de São Paulo e então precisa agora dessa determinação judicial para que ele saia de lá e retorne para Santa Catarina. Ontem aconteceu uma coletiva de imprensa com todas as autoridades que estão investigando toda essa situação que aconteceu com o pequeno Nicolas, e aí o que foi dito é que não existe um prazo para que isso aconteça. De qualquer forma, o Ministério Público também se manifestou em relação a saber como é que essa criança vivia, né? Para ver se é o ideal ela voltar para casa e com quem que ela vai ficar. Porque a mãe, como a gente já divulgou também, ela chegou a ficar internada, né? Ela teve essa criança, ela ficou grávida quando ela tinha apenas 20 anos, ela estava sem emprego, ela sofreu com depressão pós-parto, né? Depois que o Nicolas nasceu, e ela vem, inclusive, sofrendo essas situações também de ansiedade, de depressão. Então, tudo isso deixou essa mãe também num estado de vulnerabilidade. Então, tudo isso também precisa ser analisado para verificar essa segurança da criança, de onde ela vai permanecer a partir do momento que ela voltar aqui para Santa Catarina. A delegada Sandra Mara, responsável por essa investigação e também que trabalha na Delegacia de Proteção, né, à Criança, Adolescente e à Mulher, a DPCAMI, falou em relação à possibilidade de quem vai ficar à guarda de Nicolas. Vamos ouvir. Nesse momento, ela está sem a guarda da criança. A determinação judicial no mandado de busca é entregar a criança à avó materna. Dependendo das cautelares que nós recebermos agora, sim, pode mudar a situação dela também, como de todos os envolvidos, né, que são os 4 que nós temos já em mira. As 2 pessoas que foram presas, né, e que estavam com a criança no momento da abordagem da polícia, que já estava de olho no carro, que foi visto aqui em Santa Catarina, depois ele foi monitorado e aí ele já estava lá em São Paulo, na região de Tatuapé, na zona leste de São Paulo, e aí a polícia, quando abordou, né, encontrou o motorista, uma mulher que estava junto com a criança, né, o Nicolas, no banco de trás, e essa mulher, a Roberta, ela ficou responsável por cuidar dessa criança até que então ela fosse adotada por uma família. No momento em que esse veículo foi, né, parado pela polícia e as pessoas abordadas, eles estavam justamente indo até o Fórum de Tatuapé, onde estava marcada uma audiência para acontecer essa adoção. A criança, inclusive, né, estava bem, segundo a polícia, quando eles encontraram ele. Essa mulher, ela tinha ali em posse dela a certidão de nascimento, que inclusive não consta o nome do pai, também a carteira de vacinação dessa
criança, e aí depois eles foram encaminhados, presos em flagrante, né, tanto o homem quanto a mulher, a Roberta Porfírio, de 41 anos, e o Marcelo Valverde, de 52. Eles passaram por uma audiência de custódia, eles foram para o fórum, inclusive, no período da manhã, mas essa audiência aconteceu só no final da tarde e eles passaram agora a ser presos preventivamente até que toda essa situação seja investigada e se de fato se confirmar, porque isso também não se sabe ao certo, é o que a polícia vai continuar trabalhando aí para descobrir, se foi um fato isolado que aconteceu apenas com a mãe de Nicolas ou se trata de uma organização criminosa em realmente cometer o crime de tráfico de pessoas em relação a outras situações que possam ter acontecido. 2 outras pessoas estão sendo investigadas nesse momento também e, inclusive, vai ser pedido a quebra do sigilo bancário dessas pessoas para verificar se houve aí repasse de dinheiro em relação à situação de Nicolas. A mãe, quando saiu do hospital na segunda-feira, ela prestou depoimento, a gente até trouxe essa informação ontem ao vivo com exclusividade, né? A delegada que ouviu ela, a Sandra Mara, falando a respeito dessa situação, ela nega que tenha vendido o filho, né? Que tenha dinheiro em relação a essa situação toda, ela simplesmente doou mesmo, ela entregou, porque ela foi aliciada desde que ela estava grávida por esse homem, ela entrou num grupo de WhatsApp ali, justamente, né, de pessoas que passam por essa situação de vulnerabilidade pós-parto, né, com depressão, e aí ela acabou entregando essa criança para esse homem, mas não houve dinheiro envolvido. Mas tudo isso também vai ser investigado, como comentou o Paulo César Ramos, secretário de Segurança Pública. Vamos ouvir. Todo e qualquer crime, né, que envolva tráfico ou, enfim, qualquer outra atividade delituosa, ela é voltada ao aspecto financeiro. E isso vai ser investigado através, eventualmente, do quebramento de sigilos bancários, enfim, para ver se há uma quadrilha organizada. E a quadrilha organizada de tráfico, ela objetiva não a transferência da criança, mas ela objetiva o ganho ilícito. Ela objetiva recursos financeiros indevidos. Então, isso vai ser trabalhado a partir, obviamente, da quebra dos sigilos bancários. Nós temos que aguardar o devido processo legal, ou seja, a decisão e a manifestação do Judiciário do Estado de São Paulo, para que numa segunda etapa nós tenhamos também a oportunidade de que se manifeste o Judiciário de Santa Catarina através da comarca, do Foro da Comarca da Infância da Comarca de São José. Tudo acontecendo de forma cautelosa, né, principalmente em relação à segurança do Nicolas, né, até ele voltar aqui para Florianópolis, capital de Santa Catarina, né, e além disso também as investigações vão continuar aí para responder muitas perguntas que a polícia ainda não tem resposta. Eu volto com vocês no estúdio.